Nós sabemos que existe vida após a morte. E para quem não acredita em vida após a morte ou não está informado sobre isso, que, na minha opinião, é só a pessoa se informar um pouco mais. Há várias correntes de estudo acadêmico sobre o assunto do sobrevivencialismo, do imortalismo. É melhor a pessoa pesquisar e não ficar só lendo autores ateus e ateias argumentando entre si, se repetindo e se citando, etc. Nós temos que ouvir os dois lados, ler os dois lados. Leiram mesmo os dois lados, com o mesmo cuidado, porque eu fiz isso. Mas muita gente que diz que fez, não fez. Muita gente que diz que não vai fazer exercício meditativo, ou que fez, fiz e não funcionou, tá certo. Já que você não consegue ser um grande atleta, aqueles recordes olímpicos, não existem, isso não existe. Porque eu não posso fazer, não existe. Porque eu não passei por uma experiência quase morte. Então quem vai falar de experiência quase morte? Pega uma historinha, uma explicaçãozinha sobre um aspecto da experiência quase morte. Aí, para essa pessoa, ela explicou que aquilo ali indica que não existe vida após a morte. É mesmo, amigo, amiga? É mesmo? Você está estudando todos os campos fenomênicos relacionados só à experiência de quase morte. Todas elas são explicáveis pelo método experimental científico, como ele está hoje apresentado. Nós vemos muita arrogância desrespeitosa. Porque as pessoas, por exemplo, acham que tem que respeitar. Hoje está elegante, graças a Deus, que melhore. Não podemos desrespeitar mesmo, é crime combinado em lei. No Brasil, racismo, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos está esse bafafá do bem, essa revolta toda com racismo em tempo. Já é tarde, que bom que está acontecendo. Não se pode dizer que alguém é inferior porque tem pele escura. Fere a dignidade, sentimentos de alguém, é lógico. Não se pode dizer que alguém é inferior por ser mulher. É lógico. Não se pode dizer que alguém é inferior por ser LGBTQIA+. Não ser LGBT para a pessoa é uma questão dela, mas ela não pode dizer que essa pessoa é inferior. Mas a minha religião diz, a sua religião já disse que ser mulher era ser inferior. A sua religião já disse em tempos passados e fez guerras e matou pessoas em nome de Deus, de forma blasfema e sacrílega. A sua religião já fez concílios para verificar se mulheres tinham alma ou não. A sua religião já tratou negros e negras como se fossem bichos que andavam e falavam. A sua religião hoje diz que LGBTs vão para o fogo do inferno. A sua religião não representa Deus, ponto. Não representa nem ateus conscientes. Uma pessoa responsável, humana, que não seja psicopática, não diz isso. Mas atenção. Os sentimentos mais sérios e nobres de uma pessoa, desses mais sérios, pelo menos entre os mais sérios e sagrados, são os espirituais. As convicções de caráter espiritual. Ir a público dizer que zombar da fé e da espiritualidade é atacar a dignidade e os sentimentos de muita gente séria. E o que eu tenho sugerido para ateus é que mostrem a sua verdadeira coragem e ataquem Maomé, ataquem Alá. Porque quando as pessoas ficam falando de religião, que tem direito a criticar que Deus não existe, falem do Islã. Mostrem que estão sendo profundamente corajosos e éticos em seu ataque e falem do Islã. E não usem esse palanque como uma forma de se entronizarem, encastelarem em posição de mega inteligências. Não, isso é mega covardia. Atacam-se cristãos e cristãs porque parece que é impune. Não é. Cedo ou tarde pior, porque há um karma acumulativo, você vai pagar essa conta. Você, no mínimo, se você é ateu honesto e decente, você respeita os sentimentos de gente que crê em Deus e na espiritualidade. Você não pode profanar o coração das pessoas. Faz-se de moderno ou de moderna, respeitando LGBTs. Conversa fiada, é homofóbica, é transfóbico. Diz que empodera mulheres. Coisa nenhuma, é misógino. E mulheres que são misóginas também. Pessoas muito racistas, até negros e negras que são racistas. A gente vê muito isso. Pessoas que pertencem a um grupo que odeiam o próprio grupo a que pertencem. Interiorizam, introjetam o próprio ódio
que sofrem de fora passam a odiar-se sem precisar de ajuda externa, ou ajudando quem é inimigo delas. Como falei na semana passada, um dia será proibido por lei. Assim como é proibido dizer-se alguma coisa de feia, às vezes até, sobre negros e negras, está certo. As religiões vão ser proibidas de pregar alguma coisa contra LGBTs. Vão ser proibidas, sim. Como não se pode falar do púlpito de uma religião que negros não são seres humanos criados por Deus no mesmo nível de valor de uma pessoa branca ou mongol, não importa a raça. Não se pode falar, isso já se falou no passado. Ainda há pessoas que, de certas tribunas religiosas, dizem que as mulheres devem obediência aos homens, porque está isso em Paulo. Pesquisem. Aí eu sigo, porque está na Bíblia. Pesquisem. É de bom tom que as mulheres fiquem caladas às igrejas. E como é que nós temos pastoras? Pessoas que seguem o Novo Testamento na parte que não é de Jesus, mesmo que sejam 4 evangelistas. Nada foi escrito por Jesus. Tem pessoas que condenam a homossexualidade, mas são pastoras mulheres. Epa, o que está acontecendo? Pega ao pé da letra um texto de Paulo que condena a homossexualidade, pega ao pé da letra textos do Antigo Testamento. O mesmo texto que botou Jesus na cruz. Mas esquece a passagem. Aí a pessoa é negra, mas ataca mulheres. Ou ela é mulher, mas ataca gays. Ao pé da letra, só o que convém. Aí fica essa pataquada, essa palhaçada blasfema, que faz com que ateus e ateias se sintam cada vez mais ateus e ateias. É verdade. Mas eu sou contra a militância. Porque pessoas precisam de espiritualidade. Nós temos que trazer a contradição a lume. A hipocrisia a lume. Sim. Mas é bem diferente de nós combatermos, atacarmos, violarmos, desrespeitarmos com sarcasmo, com desdém, a fé, os sentimentos, a dignidade de pessoas que são sinceramente devotas. Porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. É um direito de nós, como cidadãos e cidadãs, sermos espiritualistas, religiosos, religiosas. Atenção, amigas e amigos, eu não estou atacando diretamente nenhuma pessoa, mas eu estou defendendo todas. Principalmente pessoas fronteiriças à beira de um colapso nervoso, colapso psicológico, uma ruptura emocional. Pessoas que estão angustiadíssimas, cogitando inclusive o suicídio, sempre um gravíssimo equívoco. E ateísmo fomenta isso. Fomenta. LGBTfobia fomenta isso. Fomenta. Racismo fomenta isso. Fomenta. Misoginia fomenta isso, sem dúvida. Por isso são monstruosidades. São, todas elas. Todas essas expressões ideológicas é ideologia. É preconceito e é diabólico. Pais que têm discurso LGBTfóbico em casa estão ouvindo filhinhos, amiguinhos, amiguinhas mais jovens, monstro e monstro, mas você não sabe que meu pai é um homem decente, é porque ele acredita na Bíblia. A par da Bíblia que matou Jesus, ou a par de Paulo que convém. Mamãe é homofóbica, diga ela que se cale, que ela não pode falar em nome de Deus, porque está na Bíblia que ela deve ficar calada. Vamos pegar só o que convém nos textos sagrados? Todos têm que ser interpretados. E tudo que fira o espírito de humanidade, de espiritualidade, de ética, de confraternização universal, isso não provém de Deus. Ponto. Até os conscientes sabem disso. Até as conscientes sabem disso. Ponto. Alguém se aborrece? Mude de canal. Saia. Mas o karma vem. Quer a pessoa goste ou não. Quer acredite ou não. São leis espirituais divinas. Ponto. Religiões perpetraram guerras em nome de Deus, assim como governos e políticas ateias fizeram um mal maior ainda, querendo abolir Deus. 2 extremos opostos, 2 fanatismos, 2 extremismos. Nunca se juntou tanto genocídio como, somando as gracinhas, Adolf Hitler, Stalin e Mao Tse-tung. Todos eles ateus, estadistas, tiranos. Como tivemos religiosos tiranos. A tirania humana é o problema. Não acreditar ou não acreditar em Deus. Mas defender espiritualidade. E
todos os aspectos que correspondem à dignidade humana e seus sentimentos. Isso é vital para sobrevivermos como civilização, não só como indivíduos. Nossas comunidades estão à beira do desmantelamento. Nós estamos à beira do precipício por essa falta de respeito às necessidades alheias. Ricos, bilionários cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres. O racismo disfarça-se, a misoginia disfarça-se, a LGBTfobia disfarça-se. O cinismo vaidoso disfarça-se de ateísmo. Existe ateísmo consciente. Eu conheci ateus conscientes que diziam, e sobre Deus? Eu não falo sobre isso para não desesperar pessoas, mas eu não acredito. Não posso falar isso em público. Há pessoas que precisam. Voltaire, grande iluminista, disse, se Deus não existisse, teríamos que inventar um. Ele foi satírico e um homem lúcido também. Que tenhamos consciência, que provemos que temos consciência. Deus está vendo. E antes de chegar a Deus, que é o Ser Supremo, as energias que você exala amarram-na a destinos inapeláveis. A morte está aí à beira. A pessoa vai ser ceifada. Ela ouve obsessores pensando que são guias espirituais, está acreditando completamente que está ouvindo guias espirituais. Ou então tem gente que faz como narcotraficante. Faz um trabalho social grande para enganar muita gente, mas no fundo é mau caráter, é um monstro, e muita gente sabe disso. Mas a morte vai chegar. A cortina das ilusões, o véu de Ísis vai ser rasgado. Nós queremos estar em paz ou queremos o aplauso da multidão? Nós queremos estar alinhados com nossa consciência ou com as conveniências sociais? Vamos ser distintos e distintas. Cumprimente dona fulana, senhor cicrano, e vivemos à base de salamaleques e subserviências repulsivas. Você não tem nojo de você próprio e você mesmo ao se olhar no espelho, não? Monstro bruxo, monstra bruxa. Sabe quem diria isso? Nosso Senhor Jesus com um chicote na mão, chamando você de sepulcro caiado, branco ou branca por fora, cheio de podridão e rapina por dentro. Sorriso para parecer boazinha e bonzinho, para atrair bons amigos, para aliciar pessoas, para os seus interesses pessoais, inclusive filhinhos e filhinhas manipulados pela culpa. Não, meu bem, pode fazer o que você achar melhor. Eu vou dar apoio a você, não se preocupe. Sacana, para não chamar de diabo, monstro. Você sabe muito bem que está fazendo isso. Convém, como já ouvi várias vezes, no correr das décadas, você vai perder seguidores, você vai perder... Eu não estou preocupado, não posso estar. Quem quiser representar a força da espiritualidade de Deus não pode ser popular. Os profetas inautênticos, os falsos profetas são os que falam para as multidões maiores. Isso foi dito por Jesus, mas isso é universal. Se alguém está representando um código de ética e de moral de um tempo que não chegou ainda, por isso tem função evolutiva, por isso representa Deus e a espiritualidade, essa pessoa normalmente não tem muita gente que concorde com ela. É claro, e é uma homenagem que se me faz. A multidão não conseguir me acompanhar, não me acompanha. Porque a pessoa só é modernosa no que convém a ela. Porque as pessoas estão aplaudindo psicopatas no poder. Porque as pessoas só aplaudem quem as aplaude. Porque as pessoas querem usar-se reciprocamente, manipular-se e massacrar os corações. Corpos casando com contas bancárias e coisas por aí só para falar das pessoas ditas de bem. Não é verdade. Ou será que estou enganado? Enquanto isso, muita gente acha que pessoas que creem na espiritualidade são tolas. Ou são enganadoras.
Vamos ser um pouquinho mais inteligentes e não ficarmos nos termos opostos. Entender que há uma cambiante infinita de possibilidades entre esses dois extremos, gracinha presunçosa que se acha o topo da inteligência humana. Estou falando com você. Porque quem tem decência e dignidade verdadeiras, quando ouvem o que eu estou falando, dizem: alma lavada, esse cara está vocalizando o que eu sinto e penso, porque eu vivo segurando a boca para não vomitar, vendo gente se passando decente, enquanto corrompe, suga, enquanto usa a menos inteligência, a menos cultura, ao menos poder de alguém. Quando se tem um talento e um recurso, como pais e mães conscienciosos, judiciosas fazem, o recurso e o talento que se tem é para se botar a serviço dos filhos e das filhas. E a pessoa faz isso sem esperar nenhuma retribuição, porque é um gosto pessoal. Assim como há pais e mães, há profissionais assim. Tudo que tem, quantos professores e professoras sacrificadas no ensino público, aguentam o que pouca gente imagina que seja, se estiverem em profissões confortáveis de elite, para levarem o melhor de si mesmos, si próprios, para adolescentes que vivem infernos em casa e nas igrejas. Mas muita gente acha que qualquer pessoa inteligente, claro que vai colocar aquilo para seu e exclusivamente seu benefício pessoal e de algumas poucas pessoas em torno delas. É claro que essas pessoas não acreditam em ninguém, porque elas não são dignas de confiança de ninguém. Ninguém deve depositar confiança nessas pessoas. Por isso elas não confiam em ninguém. Como disse o Espírito de Nespásia, fazendo referência apenas às pessoas para a terra ditas como pessoas de bem. Vivemos num oceano de excrescências morais, de simulações, mentiras desnecessárias. A gente só oculta a informação para defender-se a si ou outra pessoa. Manipulações, encenações, tudo para um jogo de aparências contínuo. Nós não vamos dar contas, nós já estamos definindo linhas de destino para nós, linhas de eventos para nós, quer acreditemos, quer não. Eu peguei a fama na minha cidade natal de ser um bruxo, porque as pessoas se colocavam contra a causa e tragédias aconteciam com elas. Interessante. Não todas. Algumas começam só a entrar numa roda descendente de desgraças e angústias, porque não tem nem estrutura ainda, estão infelizes, nem têm estrutura para receberem o karma que merecem e precisam, para amadurecer, se tornarem pessoas melhores. Isso acontece com qualquer pessoa que realmente seja ligada às forças do bem. Não se trata de uma força do mal, é a força do bem. Essa ideia de impunidade, eu faço o que eu quiser, ninguém vai me cobrar. É por isso que não falam do Islã, não falam de Maomé. Tem cuidado de falar daquele que não vai ter consequências. Não é covarde. Respeite a sensibilidade de gente decente e do bem. Gente devotada, sinceramente, que tem um coração e uma consciência que você nunca vai poder compreender. Gente que apenas é um pouco menos inteligente, um pouco menos instruída que você, e você nem faz ideia de como há seres de luz sem você enxergar em torno de você, em corpos físicos, e você desdenha, sarcástico, desdenhosa, pessoa tola. Porque você julga. Como na cultura de massa. Você foi envolvida, seduzido pela cultura de massa, que diz que toda pessoa inteligente, está lá nos filmezinhos, nos seriados, toda pessoa inteligente manipula todo mundo para benefício pessoal. É mesmo, gracinha. Você caiu no conto do vigário. Você caiu na sua própria armadilha, mas olha, tem gente pior que você, isso eu lhe garanto. Há gênios das trevas, assim como há gênios do céu. E não há facilidade de sintonizar com os gênios do céu, não. É muito difícil. Mas para sintonizar com os gênios das trevas, é fácil, sabe por quê?
Porque eles querem violar o livre-arbítrio das pessoas. Eles querem usar você para destruir outras pessoas. Dando a entender a você, tolo, burra, que você vai levar melhor. Você leva melhor por um tempo. Seu corpo tem tempo marcado para terminar. E pode terminar bem antes do que você pense. Sua sanidade mental está no topo do poder. Aí você pode ter um colapso, um surto psicótico e baixar um hospício. Pessoas muito sãs, de repente, pum, baixam a instituição psiquiátrica. Você sabe que existe isso? Ou você não sabe que existem instituições psiquiátricas? Um acidente de carro, você pode evitar? Que tal um traumatismo craniano e ficar numa cama? Dependendo daquelas pessoas que agora vão se aproveitar para se vingar de você, da sua crueldade, do seu cinismo. Porque quem está perto de você sabe quem você é. Às vezes disfarça muito bem. Camufla de tal forma que você, se julgando tão inteligente, não percebe. Não importa a opinião que você faça do que eu estou dizendo. É um favor especialíssimo que eu apresento e você não faz ideia de eu avisar de antemão, permita o pleonasmo, o que está por vir. E principalmente, por que eu estou falando isso? Para as pessoas que estão tristes por verem tanto cinismo, tanta psicopatia aplaudida, tanta hipocrisia entronizada e encastelada em posições de prestígio e que começam a ter dúvidas sobre o bem. Vocês estão me achando bobo? Eu pareço tolo? Muita gente que crê na espiritualidade é como eu. Não é nem um pouco tola, só que não tem a cara de pau suficiente, a disposição de vir a público e falar sim o que elas por dentro sabem e sentem, como você, que nos assiste, normalmente tem esse perfil. Porque quem não? É interessante. Vampiros emocionais, manipuladores, manipuladoras, pessoas encenadas, dissimuladas, maus caracteres, hipócritas, me detestam. Que homenagem me fazem? Saiam, afastem-se e aguentem as consequências de quem vocês mesmos são. Vocês mesmas são no circuito dos elogios de quem não enxerga quem você é na completude, mas que não precisa ninguém ver. Você é. Algumas pessoas, inclusive, que dizem, não é bem assim, não. E conseguem se convencer parcialmente que é do bem. No jogo da convenção. Porque, então, eu sou bem recebido ou bem recebida em certos ambientes. Siga. Vamos nos ver adiante. Eu estou falando isso para pessoas que sabem para quem eu estou endereçando. Principalmente aquelas que estão tristes demais, desiludidas demais com a humanidade, porque vivemos uma era de cansaço, saturação das encenações, saturação das hipocrisias, principalmente nos meios artísticos, políticos, acadêmicos e até religiosos. Porque tem muita gente posando de moderna e posando de transparente para atacar os sentimentos e a dignidade de pessoas, como, por exemplo, pessoas espiritualistas. Prestem atenção para os hipócritas disfarçados de pessoas transparentes. Pessoas desbocadas e sem coração. Há pessoas, inclusive, que estão dentro das convenções, relativamente, que são doces e são sinceramente, e que estão dentro, relativamente, do aspecto conservador e são decentes. Seria muito fácil para mim, que tenho um perfil contrário, dizer que não. Existem. E há pessoas extrovertidas e desbocadas que estão apenas intimidando pessoas e se posicionando como mais honestas do que outras
enquanto dão rasteiras em pessoas e se divertem às ocultas com a cara quebrada dos seus rivais, das suas rivais. E eu vou levantar essa bandeira enquanto eu souber que há pessoas à beira do desespero em relação ao ser humano, à beira do desespero de si mesmas, que ouvindo isso serão salvas, porque se não ouvirem aqui, não vão ouvir em lugar nenhum. Não é verdade. Onde você está ouvindo isso? Em que lugar você pode ouvir isso? Por isso, eu preciso falar assim. Enquanto a divina providência me der vida física e autorização para eu falar dessa forma, eu falarei. Porque há pessoas que precisam e precisam muito, e que não precisam desse discurso. Tem muita gente encenando, fazendo tipos lindos. Aqueles que fazem assim, que gracinha, que dissimulação linda, mocinho, mocinha, heterozinho, todo engomadinho, engomadinha, naquela doutrina, naquela religiãozinha, naquela academia, todos engomadinhos, tão bonitinhos. Quando vocês ouvirem alguém falando mal de alguém, perguntem uma coisa para si mesmas. Qual é a intenção dessa pessoa em falar mal dessa pessoa? Qual o benefício que ela está tendo? Não seja pouco crítico, seja mais. Não acredite em ninguém, questione. E você pode começar a perceber, por detrás de pessoas que pensam ou dizem que estão lhe fazendo um favor, que essas pessoas estão apenas usando você. Mas essa pessoa é de minha máxima confiança e ela tem um lado sombrio. Mas eu não consigo viver sem essa pessoa. Então você se vendeu a conveniência de viver com essa pessoa e está se esquecendo do fundamental, sua consciência. Não capricho. Não consciência como eu acredito, eu quero, eu gosto. Isso não é consciência. E não venha dizer, eu não sei então o que é minha consciência. Trabalhe, senão você é psicopata. Se você não sabe o que é sua consciência, você é psicopata. Onde está o caminho da culpa se eu não faço do dever que eu sei que tenho que fazer? Todo mundo sabe. Não venha com essa conversa. Ai, não sei, estou confuso. Então não se declare psicopata. Corrija-se. Se você não é completo psicopata ou completa psicopata, se posicionando corretamente no sentido de responsabilidade, obrigações morais, sociais, profissionais, familiares, etc. E onde sua consciência também disser, não bate com a convenção. Filho adulto, não tenha contato com essa pessoa que é mau caráter. Não tenha. Mas é um tabu, exatamente. O que vão dizer de mim? Isso é mais importante do que sua consciência? Cuidado para você não se entregar no espelho de sua alma sobre quem você mesmo é. Quem você mesma é. Dê preferência. Primeira, segunda, terceira vez à sua consciência. Porque senão você não vai entender Jesus, que era um libertário, um subversivo. A mensagem de Maria Cristo que se segue vai mostrar um Jesus revirando as bancas de um templo, que era como está dito, das mãos de Eugênia Spazio em nome de Maria Cristo. Ao mesmo tempo, a sede do poderio religioso, econômico, científico, cultural de uma nação que aquela nação israelita representa todas as nações da terra. Jesus era um libertário duro, firme, amor encarnado e por isso não era melífluo. Essa imagem de Jesus meigo é uma adulteração blasfema de quem era nosso Senhor Jesus. Leiamos os 4 evangelhos. Jesus não foi um mero fundador de religião. Jesus foi a voz da verdade na terra. Repito, quantas vezes ele disse, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Raça de víboras, até quando estarei convosco, até quando vos hei de aturar? Que nosso Senhor Jesus nos dê lucidez, o mínimo, para que até tenhamos o egoísmo no lugar certo de cuidarmos do nosso próprio destino, e o orgulho no lugar certo, a honra do serviço a Deus. E não a desonra, a subserviência, a completa falta de caráter de pessoas que se agacham para o aplauso da multidão.
porcos e porcas se atirando para o abismo. Ó Senhor, sabemos quem sois. Lembram da cena? Em um evangelho aparece 2, em um evangelho aparece 1, mas eles se lançam, em 3 evangelhos ao todo aparecem, eles se lançam, pedem para ir para os porcos, e 2.000 porcos daquele grupo de espíritos do mal se atiram no abismo e se afogam. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Lembram-se disso? Pesquisem nos evangelhos. E o que acontece quando os porcos se afogam? A multidão daquela cidade vem e começa a dizer: saia daqui, Jesus, saia daqui. Isso é muita luz. Isso é muita luz. Luz significa transparência, verdade, decência, defesa de quem realmente precisa, não defesa de poderosos e poderosas. Não chegar ao poder para uso pessoal, como muita gente decente faz. Por que você vai fazer esse vestibular? Posso passar. Tem mais prestígio. É vocacionado. Isso é bobagem, eu me acostumo. Essas são as pessoas decentes. Não estou falando dos corruptos e os maus caracteres. Os decentes, mas que não têm coração suficiente para seguirem suas vocações, e sim apenas o interesse de dinheiro e prestígio. Ponto. Isso é o normal da Terra. Isso é a norma na Terra. Mas ninguém é feliz assim. Profissões, casamentos, tudo à base de conveniência e de aparência. Ninguém é feliz assim. E ninguém pode reclamar de nenhuma desgraça em seu caminho, nenhuma paranoia em seu caminho, se tem esse perfil, essa filosofia de vida, este padrão de escolhas. Não pode reclamar de nada. Agradeça por cada desgraça que ajude você a desempacotar essa desgraça e ver a graça. O século das luzes, o século XVIII, o iluminismo, a luz é isso. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade os fará livres. Que camada da verdade você, cada uma e cada um de nós, está disposto ou disposta a enxergar sobre si mesmo, sobre si própria, para poder levantar o dedo para quem quer que seja e acusar do que quer que seja? Paremos de buscar bodes expiatórios. Busca de bode expiatório, caça às bruxas, é atitude de gente mesquinha, atrasada e desonesta. Mesquinha, atrasada e desonesta. Agora as mulheres são mal. Agora os negros são problema. Agora os LGBTs são os problemas. São o problema. Agora os religiosos são o problema. A China é o problema. Os imigrantes são o problema. Que tal verificar onde está o problema em mim mesmo ou em mim própria? Porque nós mesmos estabelecemos com quem convivemos e nós mesmos fazemos escolhas de país de residência, profissão, casamento. Paremos com essa pataquada, essa palhaçada de baixo calão, de péssimo gosto, de nos fazermos de vítima, porque a psicologia da vítima é a psicologia da criancinha dependente e fraquinha. Pobre de mim, fui vitimado e vitimada. E por que os grandes realizadores e realizadoras são pessoas que passaram por tragédias qualificadas e sobreviveram a elas e não se lamentam de coisa alguma, quase nunca? Pelo contrário, fortalecem-se e vão ajudar outras pessoas a saírem do buraco. O público destinatário dessa fala é a você que está se sentindo de alma lavada. É você que está se sentindo empoderado, empoderada, porque você está vendo que pessoas que a atacam não estão bem intencionados ou intencionadas, bem intencionadas, pelo menos a parte dessas pessoas que atacam vocês. Proteja-se. Precate-se. Lobos e lobas em peles de cordeiro. Jesus disse: sede mansos como cordeiros, astutos como serpentes. Mansos em relação à vontade de Deus. E não manso no sentido de estar com voz melíflua,
Porque Jesus está dedo em riste, acusando as pessoas de hipócritas a todo momento, defendendo prostitutas e traidores da pátria, e com um chicote na mão, revirando as bancas do templo. E quando ele fala, olhai os lírios dos campos, aí parece ternura, né? Homens de pouca fé. Logo em seguida vem uma dura, Jesus é continuamente a voz da verdade, e se alguém é a voz da verdade, nunca poderia ser conveniente com pessoas que eram hipócritas. Nunca. Há muito sacrilégio dito em nome de Jesus. Há muita gente dizendo que está ouvindo a voz de Jesus, é o Espírito Santo de Deus, está na Bíblia. Essas pessoas colocaram Jesus na cruz e mataram-no, baseados nos mesmos textos do Antigo Testamento. Querem crucificar você agora, porque é LGBT, porque não quer fazer a faculdade que o papai e mamãe quer, porque não vai seguir a profissão ou empresa que papai e mamãe quer, por isso, porque o grupo de amigos acha isso, porque o pessoal da igreja fala aquilo. Siga sua consciência, porque Jesus disse que aquele que abandonar pai, mãe, irmãos, fazendas em nome dele, ele representa a sua consciência, seguindo o seu ideal. Quem abandonar receberá 100 vezes nessa vida e na outra vida eterna. Você vai atrair as pessoas que têm a ver com quem você é. Você vai encontrar o seu verdadeiro lar, os seus verdadeiros amigos e amigas. E quantas pessoas que fizerem careta e olharem de desdém, deixe que elas empenem o olhar. Ai, daquelas pessoas que se colocarem contra as forças do céu, quer creiam, quer não. O destino delas, quer acreditem ou não, está guardado. E quanto mais demorar, pior será.